Boa noite a todos, a todas e a todes. Estou aqui muito feliz hoje, iniciando mais um Vozes Afluentes. Esperando o pessoal chegar, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes todos. Hoje a gente vai conversar com a Kátia B, nossa diva maravilhosa, cantora, compositora, dançarina, atriz, que está lançando um novo disco e daqui a pouquinho eu vou chamá-la. Enquanto vocês estão chegando e eu estou dando as boas-vindas, eu vou aproveitar para dizer, para quem não conhece, do que se trata o Espaço Afluentes. Espaço Afluentes é um coworking super diferenciado no centro do Rio de Janeiro, onde acontecem saraus de poesia, encontros de cultura, para além das salas de trabalho que as pessoas ocupam para trabalhar normalmente. No período da pandemia, que não foi nada curto, nós migramos para essa plataforma cultural, para essa plataforma online, e é uma plataforma cultural, e aqui acontecem encontros totalmente dos assuntos de cultura, desenvolvimento pessoal e coletividade. Então a gente tem pauta de música, a gente tem pauta de literatura, de poesia, a gente tem pauta de artes visuais, a gente tem pauta de teatro, pauta de movimentos, de ONGs, de várias coisas que fazem a gente evoluir e se transformar. E hoje, que a gente começou agora a retomar as nossas lives, que a gente não quer chamar de live, quer chamar de Vozes Afluentes, a gente está recebendo a Kátia B, maravilhosa, que vai contar um monte de histórias fantásticas para vocês e a gente vai conhecer um pouco desse trabalho novo dela. Então, eu vou chamar a Kátia. Kátia é cantora, compositora, atriz e dançarina. Lançou 5 álbuns e 2 DVDs. O primeiro se chama Kátia B, o segundo Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode, o terceiro Espacial, o quarto Pra Mim Você é Lindo e agora o quinto Canções de Outro Mundo. Então, vamos lá chamar a Kátia. Bem-vindos todos novamente. Estou muito feliz. Kátia, você pode me pedir? Não, vou botar aqui, peraí. Rapidinho, pessoal, vou chamar a Kátia. Pronto, convidar. Estrela da Noite. Oi, querida! Bem-vinda! Bem-vinda! Hello, Cláudia. Aí eu estava mais iluminada quando eu entrei aqui. Deixa eu me iluminar um pouquinho mais, porque depois dessa apresentação tão bonita, que lindo você ter me apresentado e ter apresentado o Espaço Afluentes, que me inspira demais. E já começando a falar, me lembra do meu nascimento artístico, que foi num lugar realmente de um rio assim que tinha vários afluentes, que foi o Circo Voador do Arpoador, lá, enfim, em 1981, que era esse lugar de encontro de artistas de música, Sim, poesia, sim. dança, acrobacia, teatro. Então, dali, uau, saiu assim um, um mar de afluentes. Então, obrigada pelo convite. Eu sou fã desse espaço de Oh, nutrição. querida. E A gente bem-vindos está todos que estão aqui. Bem-vindas, bem-vindos. a gente tá sendo nomeada de as cacheadas, porque Ah, é muito cabelo crespo para um espaço tão pequeno, né? é Muito verdade, é cacho. verdade. Total, total. Ai, mas a gente está muito feliz de te receber, porque acompanhamos seu trabalho, né, Kátia, há tanto tempo e é tão bonito e consistente. Então, vamos falar um pouquinho do disco, mas eu queria te pedir o seguinte: antes da gente entrar mesmo no assunto do disco, eu até desliguei a minha luz de ring light, porque eu não posso brilhar mais do que a convidada, não posso ficar com o meu rosto reluzente enquanto você que é a estrela da noite, né? Já não. Engraçado que a luz mudou, sabe? Ela estava uma quando eu entrei aqui, ela virou outra. Mas tá ótimo também. Vamos lá. Então, Kátia, você é uma artista Assim é que melhor?
Tá um pouquinho mais claro. Mas tá bom, não tá escuro, não. Acho que o pessoal sinaliza se tiver com alguma coisa. Você é uma artista de muitas áreas, que você começou muito cedo, né? Muito cedo, com 17 anos ou menos, nem sei, você me corrige se eu falar alguma bobagem. E aí você já Ou trabalhou em menos. cinema, então menos. Você já fez teatro, você já trabalhou na TV, você já fez cinema, você já foi garota loura do Fausto Fawcett, daquele Básico Instinto. Você já fez parte do casal Unibanco, eu me lembro quando eu te via na TV fazendo propaganda. Então, assim, a sua experiência. Você já apresentou Fantástico dançando, toda sexy, maravilhosa, corpanzil. Então, assim, queria que a gente falasse um pouco, você falasse um pouco para o pessoal dessa tua trajetória, como que começou a sua vida artística, e como você é múltipla, como é que você depois canalizou isso para a música. Não que você tenha parado de fazer as outras coisas que você faz tão maravilhosamente bem, mas que o foco virou na música. Então, fala um pouquinho essa linha do tempo aí para gente. Olha, essa história começa eu pequenininha mesmo, na minha casa. Assim, eu não sou filha de artistas, mas a minha mãe, ela tinha uma relação muito próxima e muito bonita com a música, especialmente, né? Com as artes, mas com a música, com o Rio de Janeiro, com o carnaval, com o samba. Então, desde pequena, ela me nutria assim de possibilidades, de ideias. Então, pequena mesmo, com 7 anos, eu cantei no coral da escola com Jaquim Morelenbaum. Au. E aí já fui para a ProArte, que era uma escola de música, assim, fazia aula de música, de dança também. Na colônia de férias que eu ia da comunidade judaica, uma colônia muito importante, assim, que originou das mulheres, assim, que migraram, assim, e mulheres que tinham relação com a literatura, com as políticas mais de esquerda da época. Então era uma coisa muito bonita, assim, E de como que era o nome dessa colônia? Kinderlan, Ah, Colônia de Férias Kinderlan, que é onde o hino da Kinderlan foi composto pelo maestro Henrique Morelenbaum, o sim. Jaquinho dava aula de música, enfim. Nessa época, assim, eu já era essa garota de óculos, que hoje eu volto a ser, de cabelo mais crespo ainda. Então era uma certa dificuldade, assim, que as minhas É, amigas tinham aquele é, cabelo que é. botava assim um negócio aqui, ficava uma flor e um cabelo e tal, Não, tinha um não, namorado, tinha aquela presilhinha que botava aqui com aquela franja de cocota e o negócio descia, de tão liso que o cabelo delas era. O meu não por descia, não. aí. As coisas se perdiam dentro da minha gafurinha. Lá dentro podia tirar coisas, lápis, coisas. Pois é, era por aí. Então, Eu tinha os era muito apelidos. diferente ser cacheada naquela época, não tinha esse poder que a gente tem hoje. Não, não tinha. E aí, eu, assim, não tinha namorado, assim, eu tinha um lugar diferente, eu era garota de óculos, com cabelo crespo, que ia para a colônia com violão pendurado. E aí, assim, eu comecei a achar um lugar de fala nesse lugar assim da música. Então as peças de teatro eu sempre estava assim com os papéis mais legais, e aí eu tocava violão, todo mundo cantava comigo e eu meio que organizava as vozes. Nos esportes também eu tinha lá um destaque, então já foi um lugar assim que eu falei, opa, aqui pode ser que eu me dê bem, Aqui eu sabe? vou me criar. Porque eu era diferente, né? Aí demora, né, a gente entender que ser diferente pode ser uma coisa bacana, né? Porque tem um Sim. momento que você pô, fica ali com uma vergonha danada, né? Então o violão era uma proteção, a música era um caminho. Enfim, e aí da colônia foi indo já peças de teatro na escola, aí tablado. E eu não sei, Cláudia, eu mordi realmente esse lugar e eu sempre estudei, né? Eu estudava violão, estudei flauta, estudei um pouco de piano, estudava dança. E aí na escola, aí eu fui para o colégio de aplicação, o CAP, Sim. ali também uma energia muito forte cultural, Uma ambiência, era um muito. Eu me lembro disso, era muito forte. muito forte, assim, ainda era a ditadura, assim, foi assim, abrindo, o momento começou a abrir, então o Sim. teatro que estava fechado reabriu quando eu estava lá, tinha poetas na escola, tinha o festival de música, que era um festival importante, que Uhum. acontecia na Escola Nacional de Música, e aí eu comecei a compor, e aí daí teve
esse gatilho, esse chamado que foi o curso que o Asdrubal deu no Parque Lage. O Sim. Asdrubal trouxe o trombone, deu esse curso, cada um deles tinha uma turma, e eu acabei entrando na turma do Perfeito Fortuna, com a Alice de Andrade, que me chamou. Aí tinha Cazuza, Bebel no meu grupo, aí foi uma coisa assim inesquecível. Parece, sabe quando você fala de um músico que era da banda, ah, fulano, ex não sei o quê, ex Sei, Barão sei. Vermelho. Eu Ou disse assim, pessoas que Kátia, viveram em épocas muito marcantes da cultura, né? Sei lá, é, Vilhena no final do século XIX, sei lá, né? Esse tipo de coisa, lugares onde fervilhava, Paris na década de 20, né? isso, Né? Coisas que a cultura estava borbulhando, as coisas estavam acontecendo, era muito natural. Não tinha que ficar buscando nada, porque estava tudo ao alcance da mão. Né? Estava sim, tudo se entrelaçando, né? Se sim. fecundando. Né? E eu vivi isso, essa explosão, essa fecundação, ali nesse encontro no Circo Voador do Arpoador, né, que Sim. pousou por apenas 2 meses, inacreditavelmente. Depois de muitos anos, a gente percebeu foram só 2 meses, porque parece que a gente viveu uma vida ali. Tamanha intensidade, né? Sim. E como fala assim, a fonte, sabe? Uma fonte que eu não paro de beber nunca, porque é a maneira de trabalhar, é a maneira de entender o que é uma parceria, é a maneira de doar realmente, é uma doação distraída, entre aspas, ingênua, entre aspas, Bonito, bonito porque isso. não é assim, é claro que a gente quer caminhar, mas não é uma coisa assim, eu faço isso porque eu quero aquilo, eu faço isso porque eu tenho que fazer. E aí vamos ver o que vai vir depois. E é Sim. isso eu acho que eu aprendi ali no circo, que também tiveram questões, não é assim um mundo encantado, mas é um mundo muito real e muito potente de criação, né? Então, ali eu tinha 16 anos, eu É nasci ali. isso que eu ia perguntar, era isso que eu ia perguntar que idade você tinha, né, nessa 16 época do anos, circo. Deve ter sido uma coisa de virar a cabeça mesmo. foi. Realmente, uma E eu me riqueza. lembrei agora, fazendo enfim, reverência à poesia e à poeta que você é, que Né? Chacal, que era uma das figuras Sim. desse mundo, ele escreveu poesias para mim, tem poesias bonitas que falam dos cabelos, Você justamente. podia ter me falado isso que eu trazia para aqui para a gente ler, sua doida. Pode Mas procurar. depois fala para a gente poder Falo, conhecer, porque essas inseminações são muito bacanas, né? falo sim, Só falo sim. potencializa. Fala depois para a gente escrever aqui embaixo para o pessoal também procurar, se você Tá, lembrar, tá tá bom? bom. Mas que experiência maravilhosa, né, ô Kátia? E assim, mas você ainda não me disse em que momento que a música foi assim nesse caldeirão, porque você fez coisas incríveis, você trabalhou no Chorus Line, né? Você deve ter um zilhão de histórias para contar da sua trajetória, porque você é tão nova a trabalhar no Chorus Line, você trabalhou com diretores fantásticos, né? Sim, No teatro também, eu estava aqui anotando o Luiz Antônio Martinez Correia, o Aderbal Freire Filho, a sim. Amir Haddad, a Monique Gardenberg. Então, isso tudo também, essa experiência de palco e essa coletividade e essa comunidade, né, que o circo, que o teatro trazem, isso, de que modo você acha que isso influenciou ou enriqueceu ou dirigiu você para a música? Primeiro eu vou dar um salve, Suzano, Marcos Suzano is in the house. Suzano Ah, San, que saudade. bem-vindo, bem-vindo. Boa noite. Cláudia, a música, é engraçado que agora, que até através das lives que começamos todos a fazer nesses momentos recentes, que eu comecei a falar da minha história, e eu comecei a entender muita coisa que eu ainda não tinha ligado os pontos, sabe? Sim. Então você falou do Chorus Line. Logo depois do circo, ali eu já era uma artista que transitava que cantava em Dançava. vozes, eu cantava em vozes, sabe? Eu tinha experiência já de coral, eu tinha noções de música, eu tinha estudado violão já com Davi, meu primeiro professor de violão, Davi Tigre, eu tinha 10 anos, ia fazer aula em Santa Teresa.
tinha estudado percepção musical, tinha feito aula de balé assim com as russas que estavam no Brasil, Eugênia Feodorova, Tatiana Leskova. Então eu Uau! estava assim, eu tinha ido beber numas fontes assim muito potentes. Quando eu fui para o teste no Chorus Line, que eu tinha 17 anos, e aí era um musical americano, produzido pelo Walter Clark, Sim. e, e aí montado pelo maestro e coreógrafo americano, eles vinham, a gente chamava que era a Bíblia, tinha um livro que era tudo marcado, né? Você falava nananã, 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 tudo marcado. Nessa frase você olha para lá, nessa frase você olha para cá, era uma coreografia total, é um barato espetáculo. Eu revi recentemente, é um balé, assim. Mas, enfim, nesse teste de dança e de música, basicamente, interpretação um pouquinho, o maestro me escolheu. Eu fui, cantei a capela Ponta de Areia. Ui! Ponta de areia, ponto final, um varapau, assim, cantando, sozinha no fundo do palco, Ponta de Areia. Cabelos. E os cabelos? Não, essa época eu estava bem curtinho. Inclusive, eu Ah, tinha tá. passado rena sem saber que rena deixava o cabelo vermelho e fiquei ruiva. Aí, culpa da minha mãe, que eu via Milton Nascimento. Sim. E eu passei, fui escolhida, mas pela música. Assim, tinha naquele teste muitos bailarinos com um potencial muito superior ao meu na Sim. dança, né? Mas a Sim. música me fez ficar. E aí eu fiz um tempo de chorus line, e aí depois de chorus line que veio para o Rio, eu fiz outros trabalhos em teatro, mas sempre com a música. Você citou Luiz Antônio Martinez, né, era Marragone, que era um É, Brecht e Kurt Weill. sim. Depois o Gardel com Aderbal, Thales Panchacon como Ah, é Gardel. verdade. Sim, sim, sim. Corrientes 348. E eu era uma das polacas que vinha parar na Argentina com a promessa de casamento e era tudo uma grande mentira. Enfim, então também era um musical, né? E sempre, eu nunca fiz, até hoje, até com a Monique Gardenberg, que era uma Era peça, exatamente o Rio Ota, né? Não era? isso, eu também fazia uma judia no campo de concentração e eu cantava. Então a música sempre foi um norte. Mas, bom, logo depois dessas duas peças que eu citei, eu comecei a ter bandas, mais bandas de rock, assim, com os músicos da cena carioca. Até aí fui estrelar essa campanha publicitária com o Felipe Pinheiro, que foi uma campanha Essa campanha ficou bem famosa, era muito que ficou simpática, engraçada, super né? famosa, foi premiada, foi legal demais mesmo, porque era o João Moreira Salles dirigindo, Sim, Walter Carvalho fotografando, e a era gente se divertia muito. E aí, enfim, fatalmente o Felipe morreu, né? Enfim, precocemente no meio da campanha, mas nessa época eu fazia o Chicotinho e Salto Alto, né? Mais um trabalho de música e teatro, a dupla Caipira Chique com a Estela Miranda, Olha que que eu massa, adoro. Temos planos de voltar. olha que legal. E o Básico Instinto, que eu estava mais uma vez fazendo aulas com a Debinha Coker, aula de dança moderna, contemporânea, e lá na aula dela eu fiquei sabendo que Fausto ia montar um espetáculo de poesia, de música e com louros. E eu, Colores, colores. bem abusada, liguei para ele e falei: vem cá, eu sou loura. Fausto, que eu conheço lá do Circo Voador, né? E aí entrei no Básico Instinto e também foi uma experiência maravilhosa, assim, de uma possibilidade de estar com uma banda incrível, enfim, naquela verve explosiva, poética do Fausto, enfim, aprendi muita coisa ali. Muita E depois, urbanidade, né? Muita urbanidade, muita contemporaneidade, né? E eu me sim, lembro nessa época, eu acho que eu comecei a te ver mais, porque a minha aham, vida nessa época estava muito diferente da sua, né? Eu casei muito cedo, já estava com filho, então estava muito caseira, mas vocês apareciam muito, esse trabalho era muito visado, muito visível, né? sim, sim, teve muita E isso visibilidade. É. era mais ou menos que ano isso?
Mas vamos lá. 92, 92, 93. Aham, Aí. é isso aí. Que eu fazia o Chicotinho, o Fausto, a campanha não parava, e já com minha Nossa, filha, né? Você falou em filha, eu fui mãe aos 19 anos, né? essa Então, maravilha que depois a gente vai chegar lá na hora em que ela está dirigindo seu clipe. Aí o arco sim, da vida, coisa linda, né? sim, sim. Bom, aí depois desses trabalhos todos, aí tinha uma história que era engraçada, sabe? Que era os atores, por vezes, tinha assim, mas, pô, a cantora, né? A cantora, não sei o quê. Aí os dançarinos, não, a atriz, ela vai fazer, não, mas ela não é atriz, ela vai dançar. Aí os Sim. cantores também, não, a bailarina canta. Tinha um lugar assim meio que eu ficava meio, pô, vem cá. E aí, não pode? Tudo bem que eu acho que a música foi o lugar onde eu me aprofundei mais. Tanto que agora eu estudo teatro, né? Eu estou numa faculdade de teatro, em breve serei bacharel em teatro. Que máximo, Cati. Uma vontade de me aprofundar nesse lugar, né? Em algumas coisas que para mim ficaram abertas, algumas lacunas Sim. teóricas, porque é um barato estudar depois de uma trajetória, porque muito do que eu estou estudando eu reconheço no meu corpo. Então É, isso aí, mas eu já sei isso, mas eu não sabia que existia um negócio não escrito, tinha desenvolvido. teoria, só tinha a prática da coisa, né? É, Experiência. é, é. Enfim, nesse momento eu achei bom, então tá. Então é para dizer alguma coisa que eu sou. Então o que que eu sou? O que eu sou é a música, é nesse lugar que eu quero dizer alguma coisa minha. Sim. E aí eu comecei a montar um pequeno estúdio em casa. Hoje em dia estou aqui num estúdio não tão pequeno e Ah, tal, é? com Mostra essa beleza aí onde você um pouquinho fez bagunçado. aquelas maravilhas que eu não perdia uma. Toda semana tinha uma Sim, live, a live, para a gente se manter a live também, né? Que era um prazer naquela tardinha de domingo, não era tardinha de domingo? isso. Era. Eu até preparava meu drink, já ia para a sua live online. Na hora naquela época que as lives estavam bombando, né? Porque todo mundo É, quarentenadérrimo. Mas enfim, é. é muito bonito esse estúdio aí. É, é um lugar muito legal, de encontro, de ensaio, de gravação. Muita coisa acontece aqui. É realmente um lugar Olha, importante para tem mim. uma pessoa, Guilherme Left, ele está dizendo, volta à live. Ah, talvez seja um bom momento agora. Um A momento em pedidos, que. hein, Kátia? É, vou considerar, Guilherme, vou considerar. Mas aí, voltando, nesse momento eu paro Mariana Lobato, a professora Volta à mais live também. É movimento encantada volta à e live. amada desse planeta, minha querida amada Mariana Lobato. Um pedido seu, a gente não nega. Mas voltando, eu comecei a mexer em gravador de 4 canais, gravar coisas, aí comecei a compor, continuei a compor, comecei a encontrar parceiros, e aí fui até fazer o meu primeiro disco de 99, que chama Kátia B, que inclusive Sim, nomeou o meu Kátia B, porque já que é para contar causos, histórias e causos, sim. eu abreviava nas fitinhas da época, as fitinhas que a gente usava eram de DAT, fitinhas pequenas, e aí não cabia o Bronstein. Então eu botei Kátia B, e o Suba, que foi um produtor sérvio que morou no Brasil, em São Paulo, que fez coisas muito importantes na música Frente. brasileira. Ele deu a ideia, Madame, Kátia B, olha aí, já é Kátia B, você é Kátia B. E aí virei Kátia B, Kátia Bronstein para os íntimos. Sim. E nesse momento eu realmente entro também, Cláudia, porque eu acho que o lugar da música, essa música que eu comecei a fazer autoral, ou que pretende expressar os meus mundos, as minhas viagens, os meus sonhos, esse diálogo da música que mistura
acústico com eletrônico, que manipula os sons, criando texturas, camadas, que eu leio como um grande mundo feminino que se esconde, se revela. Esse caminho é muito diferente do teatro musical, sabe? Da colocação da voz, é um outro lugar, né? Então, de fala. Então, eu comecei aí nesse meu primeiro disco, e aí foi um caminho que está até hoje aqui, né? No meu quinto lançamento, mais um projeto que é um grupo, um quarteto, que é o Samba no Ar, e Sim. muitos shows. Fala um pouco do Samba no Ar, é tão bonito aquele trabalho. Vou só voltar um pouquinho. Aí eu fiz esse Cátia B, aí eu fiz o Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode, que é uma letra do Fausto, né? Sim. Que do Circo Voador sempre presente, né? E que esse disco abriu portas para mim no mundo todo. Viajei muito, foi lançado em muitos países. Aí depois fiz o Espacial, Para Mim Você é Lindo. Aí veio esse projeto, um projeto paralelo. Eu gosto muito de trabalhar junto. Meu sonho, eu acho que sempre foi ter uma banda, sabe? Meu sonho é ter Aham. banda, é trabalhar junto, é coletivo. É, esse lugar assim eu me sinto muito à vontade. Então, o Samba no Ar, ele é fruto de um diálogo e também fazendo essas conversas, eu percebo como eu tenho esses diálogos artísticos, como é nesse trabalho novo que a gente já vai falar, com vários artistas. E, e no coletivo Samba no Ar começou com um diálogo com o Luiz Felipe de Lima, que é um craque, mestre violonista das sete cordas, um cara especialista em samba. Nós começamos uma conversa que durou um ano, Uau. querendo fazer alguma coisa juntos, e essa conversa desagou nessa ideia de tocarmos clássicos do samba canção brasileiro, da fossa, da dor de cotovelo, mas a maneira de tocar ela ia ser um encontro da nossa linguagem, da dele, que é um violonista, tem uma estrutura mais tradicional da música brasileira, tonal, digamos assim, harmônica, e da minha, que é mais modal, que é mais sinuosa, mântrica, as texturas, o eletrônico, dialogando com o acústico. Aí entrou Marco Suzano, gênio, especialista nesse som aí que me encanta, e o Guilherme G também, que é um craque, também vai nesse lugar. E aí o coletivo Samba no Ar se criou, fez um disco, o Samba no Ar, e um espetáculo, Samba no Ar, que viajou o Brasil todo. Lindo, eu vi. Aí é um conversa à parte. Esse espetáculo é um amor, um xodó. Espero fazê-lo em breve. A gente ainda vibra nele e com ele. Bonito demais isso. Bonito demais. Mas eu fico observando assim, quando eu estava vendo o seu currículo, as perguntas, as coisas, e eu percebo que você fica assim, bendita fruta no meio de um monte de homens, né? Porque, obviamente, eu posso falar o mesmo de mim. Ó, o Guilherme, de novo, está falando Volta a Samba no Ar também. O Guilherme é seu fã inveterado, assim, tá? Ele é. Né? Tô vendo. Mas então, é, eu, por exemplo, vou falar um pouquinho de mim para falar de você. Nós somos mais ou menos da mesma idade. Quando eu despontei como poeta, claro que havia mulheres poetas, mas as mulheres poetas não eram, assim como eu também não era, vamos dizer assim, muito destacadas, né? Havia um espírito corporativo, assim, masculino, dominando desde a crítica até a própria, vamos dizer assim, não a produção poética, mas o espírito corporativo estava lá. As poetas estavam escrevendo, ou as romancistas estavam escrevendo, mas o percentual de livros que eram resenhados, por exemplo, quando existia ainda segundo caderno, caderno de ideias, segundo caderno não existe, mas ideias e prosa e verso, essas coisas todas, era muito inferior os livros das mulheres. Era assim, 20 para 80, uma coisa assim, ou menos até. Então, era uma coisa muito difícil de furar. E eu vejo hoje que as moças, as poetas mais jovens, que aqui mesmo na Fluência a gente tem o Sarau Sem Sutiã, que eu faço com a Alexandra Maia, elas têm uma facilitação, elas encontram uma ambiência totalmente diferente.
Elas encontram já um caminho traçado, como nós, com a nossa idade, encontramos também caminhos e outros ganhos, né, sociais, políticos, a partir de mulheres que vieram antes de nós. Mas no arco da minha vida, que eu estou com 58 anos, é incrível a diferença que fez dos meus 20 e poucos para agora. Então, menos de 40 anos, mudou muita coisa. Né? A voz das mulheres se fortaleceu, as mulheres conseguem se colocar de outra maneira. Ainda tem muito caminho para percorrer, mas mudou. E eu queria saber, porque quando eu vejo, seus parceiros são músicos, homens, né? Interessantíssimos, com qualidades imensas, mas eu fico me perguntando, como é assim você... Porque agora, realmente, também teve um boom de cantoras de um tempo para cá, e acho que facilitou um pouco a entrada das mulheres nesse campo. Eu não sei se estou falando besteira, eu queria saber de você, da sua impressão também na sua trajetória, como é que foi isso? De ter tantos homens ao redor, de não ter tantas mulheres trocando. O que é? Como é que você explica isso? O que você acha? Bom, primeiro, voltando também um pouquinho, tem realmente um diálogo, teve um diálogo intenso com algumas figuras, com o Antônio Saraiva, que vou falar quando trouxer o EP Canções de Outro Mundo, com o Vitor Ramil, também, que é um artista, um compositor que acompanha assim minha trajetória, desde o primeiro disco compondo, mas muitas mulheres também, Cláudia, assim, por acaso a gente não entrou nessas minúcias, mas o primeiro, o segundo disco, eu tenho várias parceiras maravilhosas. A Arícia Mess, que é uma artista que eu amo, sou encantada. A gente compôs juntas a canção Nem Aí. A Sueli Mesquita, que é parceira em algumas canções, uma minha dela e do Júnior Tolstói. A Cecília Spayer, que é uma grande parceira, enfim, está sempre junto do trabalho, uma pessoa fundamental na minha construção como cantora e está presente nos discos, em shows, viajamos juntas para muitos lugares. A Tereza Cristina, que compôs comigo uma faixa que está no Pra Mim Você é Lindo. Então, esse diálogo sempre esteve presente, né? Sim. No EP agora aconteceu uma coisa engraçada que eu queria que fosse uma mulher, eu queria uma participação feminina, eu queria que fosse uma mulher. Só que às vezes a decisão mental não dialoga com a construção Sim, artística. E sem aí dúvida. chegou uma hora, todas as participações desse EP, tem o Marco Suzano na canção Âmbar, tem o Luiz Felipe de Lima, violonista na canção Vale, e eu comecei a escutar, eu escuto, assim, quando a gente está fazendo, você ouve, não, isso aqui, estou ouvindo aqui o pandeirão do Suzano, eu estou ouvindo aqui os sete cordas, e eu, assim, no mesmo caminho, você falou, é o Pedro Luiz que vai cantar essa música, estou ouvindo a voz dele nessa música. Uhum. Então não entrou uma mulher porque aconteceu isso, porque muitas vezes a gente vai buscando, assim, eu entendo que inspiração não é aquele negócio que você senta numa pedra e ela vem, não é isso. Mas quando você se abre, se coloca no campo da criação, no campo do trabalho, e você está ali jogando, as coisas começam a vir, né? E vrum, Não, e vem. elas vêm com uma força que só elas têm e que não dá para discutir. Pois Também é. tem isso, né? Não é que você é um cavalo no sentido de incorporar alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem um componente meio cavalo, sim, porque tem um componente de aquela coisa que o Caetano fala, né? A força que as coisas têm quando elas têm que acontecer ou coisa parecida. Estou parafraseando, né? Quando elas têm que existir. Então tem também uma certa como é que eu vou dizer, uma certa reverência, um fluxo, alguma coisa que a gente tem que deixar acontecer através da gente, né? Então E se isso eu respeito rende, né? muito. Assim, é Você isso, sente, você se vamos, entrega, tá vibrando, vamos deixar fluir. E faz parte da beleza reconhecer isso também, faz parte da potência do trabalho, você poder ter essa humildade de reconhecer isso. Mas o que eu estava querendo te perguntar, sem querer te interromper, mas já interrompendo, é que não era assim, cobrando de você ter parceiras mulheres, e sim perguntando se você sentia no meio musical essa diferença, ou se é diferente porque são músicos e musicistas, não sei, do que na poesia. É mais uma coisa, Cláudia, que eu percebo agora, olhando para trás. Assim, agora eu estou descobrindo, meu olhar está ampliando, sabe? Porque eu acho que eu nasci, não sei, não quero falar em nome de todas, mas eu nasci numa estrutura familiar, assim, de mulheres fortes, mulheres
poderosas, assim, mulheres autoritárias, mas que, assim, os homens entram e saem pela porta e a gente vai, resolve, estrutura e cuida e tem filho e trabalha e com, com punch, assim, com... Então, eu acho que eu, assim, sinto que aconteceu de ser assim, um lugar, assim, num diálogo com muitos homens, talvez começa, assim, instrumento, equipamento, eu gostava de mexer nos equipamentos, e aí eu não encontrava tantas mulheres, até encontrar a maravilhosa Florência Saravia, que trabalhou muito aqui, eu tive uma engenheira de som, que foi uma beleza no meio de um monte de homens, chegava aquela engenheira de som linda, de botas até o joelho, parava o estúdio, assim, foi uma energia muito importante, porque por exemplo, eu cheguei, vou contar aqui vou tergiversar. Eu escutei uma vez um músico assim, Kátia, finge que você não sabe. Oi? Eu falei, oi? Não, eu sei que você sabe, mas finge que você não sabe. Mas na época, eu não entendi muito, porque eu tinha que lidar com os músicos de um lugar onde eu queria uma coisa, eu sabia onde eu queria ir, eu entendia da organização de um programa de música, como é que você construía as coisas, eu queria ir para determinado lugar, ele me deu essa dica, assim, que eu podia saber, mas eu não podia demonstrar que eu sabia, que eu ia ficar melhor, sabe? Eu ia ficar naquele lugar. Ia ficar melhor para quem? Pois é. Eu nunca comprei isso. Acho que eu talvez tenha sido, às vezes, um pouco... me violentei um pouco no sentido de matar no peito, assim, de não entender muito essas dinâmicas, as origens, né, de como a coisa é estruturada, né, o lugar da mulher e quais são as energias, assim, acho que dá uma vontade, né, de agora, assim, com essa cabeça, voltar ali 20 anos atrás, uau, agora eu vou fazer de novo. Essa vontade dá, porque com a cabeça, porque eu seria, assim, gênia, eu acho, sabe? Eu acho que muitas vezes foi difícil, eu fiquei constrangida, jamais por alguma situação constrangedora no sentido de abuso ou assédio, não, assim, aonde eu caminhei, fui muito bem, o diálogo com esses homens que você reconhece aí sempre foi muito bacana, me construiu também, claro, né, com esses músicos e compositores, só tenho a agradecer, Fausto, enfim, acho que foi uma troca muito rica. Mas toda essa dinâmica, né, é muito complexa, eu acho. É difícil. Não é? Para você também é? Foi. Eu sempre conto uma história. Eu tinha um amigo muito querido e continua sendo um amigo querido, mas que também era poeta. Eu ouvi algumas vezes alguns comentários engraçados. Eu costumo contar essa historinha. Eu estava na época da PUC, ainda era menina, tinha 18 anos, 19 anos, sei lá. Escrevi um poema, mostrei para ele, ele olhou para mim e falou assim: Você escreve que nem homem. E porque entendeu? Então, assim, eu quero dizer assim, we've come a long way, baby, né? Assim, a gente tem andado, as coisas estão mudando. Eu acho isso bacana, acho importante marcar, porque somos duas pessoas do sexo feminino biológico e que estamos aqui com uma mesma idade, né, numa vida. Aquilo que você estava contando, quando você começa a fazer live, você começa a fazer olhar para trás, ver seu percurso, a linha do tempo, você começa a ver, uau, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, é muito gostoso. Acho que a gente está num momento de um certo poder. Não quero falar a palavra empoderamento que está gasta e cansada, mas a gente está num momento de colher também. Não é colher porque você vai parar de fazer, mas é de avaliar o que você fez, de valorar, de se sentir justa, sabe? Eu fiz isso, dei o meu melhor. E é bonito e é gostoso, é importante a gente fazer isso, né? Então, é tá por sendo isso que eu muito estou puxando esse assunto, mas eu acho que a gente tem que ir para o disco. Só para fechar essa pergunta, acho que as mulheres estão me ensinando muito, porque eu acho que eu fui meio cegamente, assim, destemida. Oi, dá licença, sabe? Eu fui indo. Hoje eu tenho noção de como também isso tem um custo, né? E acho que muitas mulheres me ensinam através da fala, eu reconheço muitas coisas, e muitos homens me ensinam também.
homens que têm a possibilidade de falar de um outro lugar, então que eu agradeço também. Então, é um olhar que se abre para o que vem e que também vê, acolhe assim, muita coisa que passou e que eu fui assim, matando no peito, sabe? Sei, sei. Mas agora vamos falar um pouco desse disco maravilhoso, do Vamos. Âmbar, dessa canção linda, da sua parceria com o Antônio, de como que foi esse. Pode falar um pouquinho do seu processo de trabalho com ele, como que foi esse entrecruzamento de letra, música, composição a dois, o disco inteiro, né? É você e ele, né? Não é isso? É um diálogo, mas ele é o autor de todas as canções, não só das 5 que lançamos, porque é uma coleção de 12. Então, mais uma vez, o Antônio vem lá do Circo Voador, é mais um artista que estava lá nessa cena, tocando, enfim, nutrindo essa cena ser o que ela foi, tão forte. Então, uma pessoa que eu, desde lá, temos assim, é engraçado, porque a gente quando se conhece de lá, sabe, parece que é uma tribo, parece que se encontra o seu irmão, assim, fala a mesma língua, sabe? Tem a mesma, vem assim do mesmo lugar, é engraçado, que nem você ser estrangeiro, você chega e encontra um gringo, você está no estrangeiro e encontra uma pessoa do seu país, sabe? Então, a gente se reencontrou quando eu fiz o meu quarto disco, Para Mim Você é Lindo, a gente se encontrou num show onde ele estava participando e eu também, e a gente acabou cantando juntos, ele me deu um disco e eu fiquei encantada com esse disco dele, chama Antônio Saraiva, um disco muito bonito. Quis gravar uma música dele chamada Sem História, gravei nesse disco. Ele veio aqui nesse estúdio gravar, participou cantando, e a partir daí nós começamos um diálogo musical que durou um tempo. A gente fez shows juntos, eu comecei a convidar ele para participar dos shows do Pra Mim Você é Lindo. A gente começou a fazer shows, a cantar, a gravar coisas, a cantar músicas dele, músicas minhas. Fizemos um show juntos chamado Serenata. Gravamos uma música dele chamada Sansara, até a hora que a gente ficou com vontade de produzir um material inédito, um material novo a partir desse encontro. E aí surgiu essa ideia também, que quando a gente se coloca em movimento, né, as ideias vêm. E aí surgiu essa ideia dele compor para mim, e os compositores, né, ele, Vitor Ramil, o Fausto, o Pedro Luiz também, que é meu parceiro, eles pedem, assim, pelo menos assim foi comigo, pedem um mote, um tema. Então, para cada um houve assim esse diálogo, e o Antônio, a ideia era ele criar coisas com subdivisões rítmicas que me desafiassem, que não estão tão presentes no meu trabalho. E a ideia era eu dar títulos, a partir desses títulos ele criar as músicas. E assim foi, durante uns 2, 3 meses eu comecei a pensar títulos, ideias, e fui dando para ele as ideias, e ele em seguida foi assim um fluxo muito bonito, assim, que ele escrevia as letras, depois fazia as músicas, e foram 12. E assim, a gente só parou quando ele completou as 12, e ali vinha, e ele trazia, foi assim, acho que praticamente uma por semana, e ele Esses 12 trazia trabalhos de Hércules. os 12 trabalhos de Hércules. Ele vinha trazendo, e aí as músicas dele são músicas que a gente tem um amigo, ele tem um amigo, Sidon Silva, músico, que fala as músicas do Saraiva, ou você não aprende, ou você não esquece. Porque você ouve a música e fala, o que é isso? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? As melodias difíceis. Tarira, tararararara, terarara, terará, terararararara, terararararara. É um negócio difícil, mas quando você aprende, ele não sai mais, ele vira. Eu introjetei completamente. Então foi um processo muito engraçado, que eu falava, essa música é muito difícil, eu não vou conseguir cantar. Aí no dia seguinte, ai, ela é linda, estou apaixonada, é minha preferida. Assim, foi muito, muito bonito, assim. E ele, além de compor a letra, a música, fazer o arranjo, quando a gente veio a gravar,
ainda tocou a maioria dos instrumentos, né? Então, essa é a história. E aí você falou de Âmbar, né? Âmbar, que é a faixa, o single, a faixa que a gente usou como uma primeira faixa, que a gente fez um clipe, que vamos falar. Mas uma curiosidade, esse título Âmbar, eu gosto muito do âmbar, desse perfume, eu tenho uma pedrinha de âmbar. E é uma pedra muito benfazeja, ela é maravilhosa. E que não é Inclusive, uma pedra, né? É uma é, planta-pedra, é uma não, resina ela é vegetal. como chama, seiva de uma planta que ficou, Isso, né, petrificada, isso. e é onde ficam, inclusive, História, mosquitos, memória, insetos, é, né, DNA de animais, a unha do isso. dinossauro, sei lá o que. E a letra que o Antônio escreveu, porque eu só dava o nome e ele se virava, assim, da onde ele puxava, vinha, era da cabeça dele. E ele teve uma relação com a história da Rota do Âmbar, que é uma rota ancestral, onde o âmbar vinha pelo Oriente e ele valia mais do que o ouro. Assim, era uma história de vida, morte, assim, e a letra é planta pedra envolta no tempo, envolta de tempo no perfume guarda-luz, rota de aventura e adeus, risco do caminho, toda história, toda história inscrita em rastro e jamais e sempre mais. Sol de muitas outras manhãs, véu, esconde e revela. Lua amarela no breu do mar, enfeitiça e guia a visão. Enfim, falei a letra porque ela é Linda, âmbar. linda, mas ela é âmbar, ela é cheia de essa cor ambarina e ela também é mística, né? Sim. Transcendente, misteriosa. Porque ela tem essa estrutura harmônica modal, sabe? Que é essa coisa meio orientalizada, Sim, mântrica. exatamente. Tem uma coisa mântrica, isso que eu ia dizer. Isso. E o E aí clipe. deixa eu só falar Desculpa. uma curiosidade. Um amigo Claro. falou, você tem que mudar, muito carinhosamente. Você, pô, Âmbar, tem várias músicas que chamam Âmbar. Poxa, você vai botar esse nome, Âmbar? Mas é uma Pô, mas palavra linda, super eu não sonora, consegui com dois mudar. Ai. Falei, Sensacional, como uma que eu palavra vou linda. mudar? Não tem como mudar, essa música é âmbar. E aí agora, quando a gente estava lançando, e num dos posts, um primo meu, russo, eu sou descendente de ucranianos e russos. Esse primo russo me escreve no Facebook, a sua música chama âmbar, mas você sabe que Bronstein e Bernstein, que é o sobrenome, quer dizer âmbar. Falei, oi? Bronstein, que vem do alemão, Brown, Stein, Bom, Stein, é, pedra. pedra. Pedra marrom. Bronstein é pedra marrom. E pedra marrom é âmbar. Uau! História linda. Eu poderia ser Kátia Âmbar. Ainda está em tempo. Pois é. É incrível porque é quase uma canalização assim ancestral, né? Quase um encosto mesmo. Isso. É impressionante, é uma coisa que se presentifica, né? E com quantas camadas, porque o âmbar guarda a memória, né? É incrível a coincidência. Exatamente. Exatamente. E que desagou no clipe também, que fizemos numa locação esplendorosa, que as pessoas me perguntam quem aqui não viu, vai lá no meu canal ou no meu Instagram e procura Âmbar, o clipe, porque ele foi filmado numa fazenda na Bocaina, lindíssima, especial. Se você quiser falar sobre esse assunto, você me ajuda. No meio da Mata Atlântica e num lugar que tem um regime de chuvas e águas muito incrível, então de repente desce uma neblina fantástica e o clipe é todo entre neblinas e, né, com vultos e Kátia está absolutamente eu achei meio cigana, não sei, posso estar falando uma besteira, mas assim, eu Sim, senti um negócio étnico também fortíssimo, esse clima de antepassado, muito lindo, muito diferente também, porque a gente vivendo nessa tirania do sol, né? A gente vive num calor cada dia mais quente. não, E eu é brinco. maravilhoso, né? O Rio é todo para fora, a gente é tudo para fora, o tempo todo para fora, pelado para fora, o que ficou para dentro na pandemia, mas essa tirania também do para fora, às vezes eu, como poeta, me ressinto um pouco, preciso de um pouco de, sabe, fechar, poder ficar um pouco mais
menos o corpo tão exigente. No meu livro novo eu falo muito disso, dessa exigência, né? Que é aparentemente saudável, mas também é uma tirania. Enfim, e o seu clipe ele tem, eu acho isso muito diferente, porque não é um negócio tipo, não é nem dark, nem como é que chama aquele negócio? Gótico, né? Gótico, não é isso. Não, seria, não é nada disso, mas assim, eu acho ousado ele ser do jeito que ele é. Então, é engraçado, porque eu não sei se esse lugar de ser tão diferente que eu exagero, né? Assim, a carioca no carnaval do Rio de Janeiro, no verão, lança um clipe siberiano, né? É um negócio. Siberiano, e de turbante, e a música, como você falou, é toda É, e num é lugar assim. nebuloso, né? É incrível, A é pessoa muito bom. pediu para ser diferente mesmo, né? Isso não dá para fugir das coisas que estão na minha cabeça, mas isso também tem um custo, né? Um custo e um benefício, sei lá. Mas é bonito também esse lugar, porque esse clipe que foi dirigido por Branca Bronstein, Olha aí, aquela olha aqui. a O ator, estética do frio, muito bem falado, o compositor assim, que estamos falando, sabe, Antônio, que esses dias é a segunda pessoa que fala, tipo, demorou, que é totalmente, dialoga totalmente com a estética do frio. Acho que eu vou propor uma live com o Vitor Ramil, acabei de ter essa ideia, gente, inclusive. vamos chamar o Antônio para falar. Será que ele não quer entrar? Ele está assistindo. Se ele Será que puder, ele quer? não sei Pode, se se ele ele quiser. está num momento organizado para isso, Ah, sinalize sim. para nós se tiver, Se e se quiser. não tiver, não tem problema. Mas só completando aqui, o clipe também nós organizamos, nós pensamos, nós trabalhamos. Branca Bronstein, que é essa moça que nasceu quando eu tinha 19 anos, dizem por aí que é a minha filha, faz tanto tempo que eu nem me lembro. Nem Claro que me parece. lembro! Ela e o fotógrafo Leandro Palharo. Não, então, eu até vou inscrever em categorias de premiação de low budget, porque fomos nós três para a Fazenda. E o clipe é uma coisa, né? Porque também nos dedicamos muito na finalização, na pós. Mas nós trabalhamos ideias, a Branca trouxe uma ideia de movimento, de stop motion. Eu trabalhei com a coreógrafa Márcia Rubim, movimentos e tal. Trabalhamos a roupa, aquela ideia que eu queria de uma coisa meio russa, daquele turbante de uma mulher É, misteriosa, de uma caminhada, que mulher é essa, de onde ela vem. Mas nós fomos para lá basicamente com uma câmera na mão e com algumas ideias na cabeça. Ao chegar lá, Branca, olha, porque no dia que a gente chegou, veio aquele russo, veio aquele fog, foi o dia da chegada, a gente não ia gravar. Ela ficou, é isso, é isso, é isso, eu quero isso, eu quero isso. Então, teve o acaso. Aí a gente gravaria 2 dias, né? Aí dormimos, acordamos no dia seguinte, maior sol, né? E a Branca desesperada, não cadê, tinha cadê, aquela cadê? máquina de Hollywood de fazer neblina, né? Não tinha. Não. Falando com as pessoas da fazenda, e as pessoas, acho que hoje talvez venha, não sei. E a gente seguiu filmando, seguiu fazendo coisas. E no dia seguinte, segundo dia, me preparei. Também não estava um dia fechado, mas assim, lá para meio-dia veio o cara lá que olha e fala: hoje vem. A Branca, pá! Ficou Corre! assim, em estado, e aí eu já tirei a blusa que eu tinha uma roupa e tinha uma blusa assim que nem era para o figurino, sabe? Mas era uma proteção, porque na hora que vem também vem um certo frio, Gela. né? É, Então, cara, foi assim, a gente saiu enlouquecidos para os lugares e ainda chovia um pouco, e era, vai, assim, foi bem uma guerrilha linda, sabe? Que a gente adora fazer, e a gente depende disso. Então, foi essa história e resultou nessa coisa tão especial, tão particular. muito linda. E remete de novo ao circo, né? Essa coisa um pouco que não é bem mambembe, mas é juntando o acaso com a vontade, com o sonho, né? Com a garra e, e vamos fazer, né? É, e assim, modéstia à parte, Antônio fala isso, com 1 milhão todo mundo faz, né? Mas ali com a construção ali partindo realmente do de poucos elementos, da expressão do corpo, da música que é potente
e de ideias, enfim, aí é um trabalho, assim, um comprometimento muito profundo É por e um isso que retorno também. e por isso que trabalhar com arte é essa cachaça. Não dá para largar, porque depois você experimenta, não quer mais outra coisa. Mas assim, e voltando um pouco para a linha das mulheres rapidamente, que tal ser dirigida pela própria filha? Olha, é um aprendizado, é emocionante, um respeito, assim, porque o diálogo se deu por muitos meses depois. Antes ela se encantou com a música, quis fazer, Branca é arquiteta, trabalha com cenografia, direção de arte, e ela foi muito disponível, né? Eu confesso que às vezes um pouco constrangida, porque essa linha, né? Como é que você constrói essa linha de trabalhar com o filho e olhar o filho como um profissional e saber qual é o limite. Então, ela estimulou muito, querendo fazer, e, e é um aprendizado, porque também aí, na hora que eu fico cansada, estou cansada, se fosse um diretor que não era meu filho, minha filha, não, eu estava lá, Essa vai é essa boa, vontade, pô, cansei, tá feio, pô, tá frio. Então, essa é a ótima. gente fez uma combinação, porque a gente quer fazer mais. João da Silva, Mariana Roquete Pinto, João da Silva, eu falei de você ontem, entrou aqui um dos músicos que me dão uma alegria assim gigantesca de tocar. O Jean é uma luz, aonde quer que ele esteja tocando, a música acontece. Que Ele lindo. traz a música, ele é a música, ele é uma energia muito bonita e ele vai fazer o meu show de Canções de Outro Mundo, tá, Jean? Fique sabendo que você está no meu show. Beijo. Mas falando da filha, a gente quer fazer mais, porque foi um grande aprendizado, a gente está encantada com o resultado, estou muito orgulhosa dela. Ela é muito determinada, Branca, ela vai assim, além do fim, não, agora a gente completa, não, mas tem mais um detalhe, tem mais uma coisa, então ela me ensina muito nesse lugar, assim, ela não desiste, sabe? Ela vai até aonde é possível com aquela construção que ela sempre foi de jovem estudando. Então, é lindo Gente, e não é cara, só com. espera só um minuto, que tá dando um tilt aqui no meu negocinho. Tá falando que eu tô com pouca bateria. Vai falando que eu. Tá tudo certo, eu só vou botar o Vou pitoquinho lá falando. na tomada. Vai Vou falando, querido. falando. Vai, Vou vai. falando. Deixa eu contar. Vou falando. Vocês fiquem aí, todos que estão aqui no Instagram do Espaço Afluentes, um lugar de encontro, de, de falas Cultura, acerca de música, cultura, cultura. dança. Eu estava falando do Espaço Afluentes, agora Antônio está lembrando uma frase Ai, voltei. incrível do Jean. Jean, última vez que ele tocou comigo aqui no Rio, acabou o show, ele falou com aquele sotaque apaixonante do pernambucano. Pô, show é muito bom, devia ter show todo dia. E o Antônio lembra disso. A gente está aqui falando de você, Jean, porque quando você aparece, pô, assim, faz-se a luz. Que lindo, ele deve estar contente de ouvir tudo isso. Oi, João. Mas então, continua, Catiuxa. Temos muita coisa para falar ainda. Poxa, tá bacana, eu tô vendo tem um monte de gente passando aqui, a conversa É, tá gostosa demais. Eu estava falando da Branca, dessa realização do clipe, nessa locação incrível, onde fomos abençoadas por esse fog, que acabou trazendo esse ambiente misterioso. Sabe que eu fiquei sabendo que tem uma hashtag assim que está bombando no mundo, que é witches, witchcraft, Witches of Instagram, não Witch é a Talk Wicca, não? Não é a Wicca também? também, mas a que estava mais bombando era o Witch Talk, do concorrente aqui dessa plataforma que a gente Ah, tá. está. Então, enfim, que passa por aí, muita gente vê o clipe e fala, nossa, ares de feiticeira, brumas e barará. E é a mulher feiticeira que é essa mulher aí, né, que fala de um lugar assim mais profundo, né, que se relaciona com a natureza, que quer escutar a sua própria natureza, a natureza que nos cerca, das plantas,
né? Essa mulher feiticeira que talvez tenha sido mostrada na literatura e nos filmes, talvez com aquelas coisas mais feias, com os narizes e com, né, com as corcundas, sei lá, mas que é uma mulher potente, é uma mulher sábia, né? Essa caminhada da mulher sábia. Xamânica, né? Sábia da tribo. Tem uma coisa muito interessante, eu estou muito envolvida com sempre, né, com a coisa da menopausa. Quando eu entrei na menopausa muitos anos atrás, eu estava estudando muito isso. E agora está um assunto totalmente bombado, né? E o gringo carioca do Grammy. O que é o gringo carioca do Grammy que o Antônio está Te chamando? interrompendo, o Gringo Carioca do Grammy, aqui nesse nosso disco, onde você falou que era nosso, nosso no sentido que é nosso projeto, meu e do Antônio, as canções são dele, a produção é nossa, junto com o Gringo Carioca do Grammy, que é, meu Deus, Felipe Abreu aqui para tudo. Essa live tá assim apaixonante. Felipe, um beijo, uma saudade, nosso amigo, meu amigo, professor de canto também, uma pessoa que foi. Eu tirei os tons desse trabalho com o Felipe, foi com ele que eu primeiro tirei os tons que ficaram, Felipe, todos os tons. Embora tenha vindo a pandemia, eu tenha demorado 2 anos para começar, desde que eu tirei os tons não mudaram. Então, os Então, dois ele estão está pedindo para pedindo para você falar do trabalho com o David. do David, que é um inglês, produtor musical, que mora no Brasil, porque veio trabalhar no Brasil com música, através de um selo inglês que vinha aqui fazer parcerias com o Azimuth, com o Marcos Valle, com a Joyce, com vários músicos brasileiros. Ele acabou conhecendo uma moça, se casou e vive aqui com ela, muito amigo do Antônio, muito amigo de vários músicos, e ele começou também um diálogo artístico com a gente, produziu o Sansara, que foi a primeira faixa que a gente gravou juntos aqui, foi meio um test drive, assim, como é que a gente trabalha junto, que sonoridade é essa, e desagou nesse Canções de Outro Mundo. E o David acaba de ganhar um Grammy, né, latino, pela produção e engenharia de som da cor e mixagem, eu acho, da Cor do Som, um disco que ele fez recentemente. Então, o produtor desse trabalho é um Grammy winner. Olha, esse trabalho está Tararara. lindíssimo, está totalmente com a vibe lá em cima. Está maravilhoso, maravilhoso. E Catiuxa, bom, você quer falar mais do David agora? Não, escutem, ouçam, ele tem uma banda icônica, assim, que ele lá, quando ele morava na Inglaterra, chama Harmonic 33, Harmonic 33, vale a pena Inclusive é ouvir. o arroba dele, né? É o É, endereço. é o É arroba quando eu dele. fui fazer as hashtags, eu vi. Mas vem cá, e assim, esses todos os seus discos, todos os seus trabalhos, você vê uma linha condutora, você vê uma coisa, não vou dizer evolutiva, porque um trabalho artístico não pode ser uma linha ascendente evolutiva. Eu acho que a coisa mais interessante de um trabalho artístico são esses altos e baixos, né? E essa mandala que ele forma depois, já com uma distância muito grande, aí você consegue ver seus livros, ou seus discos, ou enfim, seus filmes, ou seu whatever, de uma forma mais ampla e mais distanciada. Então, assim, o que você vê? Você tem alguma ideia? Você acha que tem uma linha condutora? O que une o seu trabalho nesses 5 discos, né? Sabe que é muito bonito perceber isso. Por exemplo, a canção Âmbar, corta para. Eu vou lançar em breve o meu primeiro disco, que não está nas plataformas digitais, que se chama Kátia B, e que tem uma música do Vitor Ramil chamada Que Horas Não São, que ele gravou para mim, para eu gravar nesse disco. Ao ouvir essa canção agora, nos trabalhos de remasterizar, para relançar, e escutar Âmbar, elas parecem a mesma música, parece assim o lado A e o lado B, ou assim um capítulo e o outro capítulo, sabe? Porque elas têm esse ambiente da harmonia tonal, se não me engano, né, Antônio? Eles têm, inclusive, as músicas têm o mesmo tom. Então,
eu falo, caramba, eu estou fazendo a mesma música, é a mesma coisa que eu estou fazendo, mas no bom sentido, assim, até ousando agora, o Egberto Gismonti fala isso. Ele é amigo, era amigo da minha mãe, virou meu amigo, grande amigo, meu vizinho, gravou em 2 discos meus, no Só Deixa o Meu Coração, ele grava numa faixa, gravou aqui nesse estúdio, e no Samba no Ar. E ele fala, ô Kátia, mas eu faço a mesma música, é a mesma música que eu faço a vida inteira. É claro que como a vida muda e a gente muda, e tudo muda o tempo todo, é a mesma música que não é a mesma música, mas entende o que eu estou falando? É a mesma busca, é a mesma caminhada. E aí, Perfeitamente, é uma linguagem poética, é a sua linguagem poética. E, por exemplo, um poeta leva uma vida inteira para ter a sua voz poética. É uma coisa que se constrói, mas você consegue perceber temas que se repetem, anseios, objetivos, né? Aproximações com a linguagem, tiques também, né? Características, sim, obsessões imagéticas. Então, isso é a nossa vida, né? É como se fosse uma espiral mesmo. Você está no mesmo lugar, só que em outro. Não estou dizendo que a gente evolui só, não, mas a gente está em outra frequência, mas passando de novo no mesmo ponto, como se fosse, né? sim. E a minha evolução, que aqui na presença de 2 queridos amigos e professores, Cecília Spaer, está aqui, Felipe Abreu, que são figuras fundamentais na minha construção, na construção da cantora que eu sou, né? Então, a minha voz é uma voz mais suave, é uma voz que eu gostaria, a gente é o que a gente é, né? Se eu pudesse escolher, eu queria ter uma voz mais metálica, mais forte. A minha voz não é, ela é uma voz mais doce. Mas a minha evolução, a minha busca é que essa voz doce, ela seja presente, ela não seja etérea, né? Que eu possa, nas camadas de som, nas texturas, construir esse lugar misterioso, mas que a minha voz ela seja encarnada, presente. Então, essa é a busca. Então, assim, parece que é a mesma música, mas é claro que eu estou cantando diferente, eu gosto mais, eu acho as canções mais desafiadoras e mais complexas, acho que eu canto melhor, acho que eu me expresso melhor. É como se fosse uma mordida, sabe? Você quer dar palavra, assim, uma voz que, pá, que quer chegar mais. Então, muito tempo assim, eu queria chegar mais, mas eu não conseguia. E nesses discos todos, tem claramente músicas onde eu falo, aí sim, aí eu cheguei. Como Cais, que é uma música que está no meu disco espacial, música do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos, que inclusive é linda essa história, esse cauzinho. Eu fiz uma aula com a Cecília num dia de manhã, vim para Sim. casa muito inspirada, liguei o estúdio todo e gravei sozinha a caixa, uma voz que eu gravei sem engenheiro de som. E aí eu fico muito feliz com esse resultado. E outros não, assim, que eu fico menos feliz. E essa é a coisa boa, porque, assim, a gente fala, né? E eu acho que você também, como poeta, vai entender isso perfeitamente. Nunca dá para ficar assim, agora eu consegui. Sempre falta alguma coisa, que aí é a, a- o motor para você. Não, tem que fazer outra música, tem que fazer outro disco, porque ficou faltando aquele pedaço ali. Então nunca é tudo maravilhoso, sabe? Tem que sempre ir mais para aquele negocinho que eu ainda tenho que fazer. É porque é movido pelo desejo, né? E o desejo, ele não se esgota, né? Ele precisa ter um vazio para poder existir, né? Ele pode até se esgotar temporariamente, depois ele de novo começa aquela fome, né? E aquele Sim, ímpeto, aquela mola. E é como a gente fala, existe o poema possível. Quando você começa a escrever o poema, você não sabe nem se você vai terminar, né? sim, Mas alguma hora você termina e é o poema possível. Todo aquele empenho de você encontrar uma palavra, encontrar uma expressão, encontrar até uma sonoridade, aquilo tem muito de acaso, tem muito de talento, tem muito de prática, tem muito de sorte, tem muitas coisas em jogo assim. Toda criação tem isso, né? Incorporar o acaso, incorporar o acidente, né? Às vezes é uma coisa que vem, você não sabe nem da onde, mas vem e às vezes você faz uma coisa que você nem percebe. Eu sempre falo, eu tenho um professor maravilhoso, que é um baita de um poeta, Paulo Henriques Brito, um tradutor exímio, talvez o melhor, dos melhores tradutores do Brasil. E ele como é ele muito chama? querido. Paulo Henriques Brito. Ele já ganhou
tudo que é prêmio, ele agora publicou obras completas em Portugal, ele é sensacional. E o Paulo, Mas eu esqueci o que eu queria falar do Paulo, gente, eu tô afásica, me desculpe, eu ia Você contar uma estava história. falando da palavra possível, da poesia possível, da construção possível, que eu estava Agora, falando. foi para o espaço, foi por ir para o espaço. Deixa para lá. Quando eu lembrar, eu falo, mas é alguma coisa sobre a poesia. A hora que eu lembrar, eu falo, gente, Tá perdoa, certo. porque eu estou um pouco lelé. Quando você falou isso, eu lembrei do Sting, né? O Sting fala sobre a mixagem. Você não termina uma mixagem, você abandona em algum ponto. Você Ah, fala, chega, agora deu, agora eu tenho que seguir a fazer outra coisa, é, né? É, é isso. Mas isso é que é bom, isso que move a gente. Ah, lembrei que eu ia falar do Paulo. Graças a Deus. Ele faz uma aula, ele fez uma aula na PUC, ele dá aula na PUC, ele está para se aposentar. Ele deu uma aula que ele fazia toda a expansão, toda a análise do poema Quereres do Caetano. Eu falei, Paulo, por favor, você tem que fazer essa aula na Fluentes, aberta para todo mundo, porque tinha coisas. Ele ficou 2 horas e meia falando do poema Quereres, da letra da canção Quereres, ou Quereres, e analisando desde a métrica, mas não só a parte física, as imagens, a lógica, sabe? Tudo, as contradições, a construção inteira. E eu fiquei tão louca ouvindo aquela aula que eu ficava falando isso para ele. Eu falei, não é possível, o Caetano não sabe que ele fez tudo isso. Nem ele sabe que ele fez tudo isso que você está atribuindo. Ele morre de rir. Mas porque a gente fica conversando sobre isso. Claro que o Caetano sabe. Eu até um dia adoraria perguntar para o Caetano quanto. vamos perguntar aqui para o Felipe Abreu, que está falando, maravilhoso poeta, contista e tradutor. Felipe, você acha que ele sabe o que ele está fazendo? Não, maravilhoso poeta, contista e tradutor, estou entendendo que é o Paulo, né? É o Paulo, sim, ele É, está falando do sim, Paulo. Mas sim. quando o Paulo Não, analisa, eu já mudei, tem toda razão. Para o Caetano, você acha que o poeta ali, no caso Caetano, sabe o que está fazendo? Ou depois a gente que analisa, ou o Paulo que analisa e aí dá essa forma, ou poderia dar outra? não, eu acho que eu particularmente acho que o Caetano sabe, mas eu acho que tem uma parte, vamos dizer assim, que essa parte é desconhecida do próprio Caetano e essa parte toma a frente e faz a coisa acontecer. E depois, com alguém. Então, Felipe, essa Quereres, o Paulo publicou em algum lugar e Caetano leu. Ele me contou isso a última vez que a gente se encontrou. Então, eu falo, eu não me conformo, o Caetano tem que conhecer essa coisa, porque não é possível, até ele vai se espantar. Queremos Quereres. Então, vou falar com o Paulo. Vou chamar Paulo para dar aula do Quereres aqui no Afluente e vocês todos ouvirem, tá? Porque é uma Oba! coisa imperdível, é maravilhoso, enriquecedor, um negócio que transtorna a gente. Caetano sabe tudo, o Felipe Sabe diz. tudo, sabe tudo. Mas voltando, você estava falando então disso, que você percebe que é sempre a mesma música, sem ser, que os temas vêm, que você está nessa busca. E isso é muito lindo nessa idade que a gente está, né, Kátia? Nesse momento que a gente está. Porque quando você fala, aquela coisa que o pessoal brinca, né? Se eu tivesse essa cabeça com aquele corpinho, né? Eu arrasava. Mas eu acho que Essa parte da vontade, viu? mas esse poder que a gente agora acessa e que tem muito a ver com essa mística feminina poderosa que você está evocando e invocando nessa nesse seu trabalho, nesse âmbar, nesse clipe, nesse clima, né? Eu acho que também é o nosso papel. A gente passa também a ser um pouco mais as anciãs. A gente não é anciã ainda, mas a gente está se encaminhando para isso, A se Deus mulher quiser. sábia. Isso, é o arquétipo da mulher sábia, né? Aí o Felipe continuou falando do Paulo. O Paulo vê os ângulos cegos que ninguém vê. O Paulo realmente vê coisas que ninguém vê e sabe coisas que ninguém sabe. Ele Queremos o Paulo, hein? Vamos marcar esse quereres? Vamos, queremos quereres. Vou falar Queremos assim para ele. quereres. Eu aviso, a gente avisa por aqui. A gente manda fly, convida, faz uma festinha, tá? Mas enfim, querida, estamos com 1h15 de live. Não sei se continuamos, se você quer estender, quer fazer 1 minuto para os meus comerciais, os seus comerciais. Eu fiquei morrendo de vontade. Alguém falou, canta! Eu sei que não é assim, né? Claro que não. Mas É. eu fiquei morrendo de Posso. vontade de mostrar um pouco da música. Isso é um pouco frustrante, porque dá vontade das pessoas que estão assistindo
ouvirem um pouco do seu. A Mariana postou um pedacinho do clipe no nosso Sim. feed. Primeiro os comerciais, então. Poxa, quem está aqui, quem assistir essa live em qualquer momento, no meu Instagram, pode entrar lá no Linktree. De lá, os afluentes lá levam para o meu YouTube, onde tem esse clipe de âmbar, que, enfim, tá muito bonito. O EP, Canções de Outro Mundo, pode ser ouvido. Os outros discos também, enfim. É muito importante, assim, tanto quando a gente pede aqui o pré-save ou escute agora, é muito importante para o artista que vocês escutem, compartilhem. Nesse momento aqui é fundamental, né? Conto com isso. Mariana Roquette escreve podem. Eles podem ir no link da bio da Kátia, que ela escreveu antes, aí Ah, pode. tá. Podem ir no link da bio. Isso aí, exatamente, No link exatamente, da sua exatamente. bio e ir lá descobrir o caminho do âmbar. Ah, bonito! Eu não preparei nada para tocar com violão aqui e esse som também não ajuda. Eu posso cantarolar com a vozinha de dor de garganta de quem foi pega pelo tempo que virou, né? Mas a gente tem que cantar do jeito que for, né? Não tem aquele momento, mundo ideal. Então, âmbar, planta pedra em volta de tempo, no perfume guarda a luz. Rota de aventura e adeus, risco do caminho, toda história escrita em rastro e jamais, e sempre mais. Sol de muitas outras manhãs, véu, esconde e revela. Lua amarela no breu do mar, enfeitiça e guia a visão. Ah, sai do chão. Ah, 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 taerara, tarerara, tarerara, tararerara, ta. Foi. Palmas de live! Uhul! Que maravilha! Queremos a live de âmbar, a Mari está dizendo. A live de âmbar. Ah, alguém perguntou há horas atrás, eu estava tão encantada com você que me perdi de perguntar, esqueci. Quando é que vai ser show disso, tudo, desse trabalho? Eu tive um pequeno acidente, não é? Você nesse final me permitia falar, dei uma machucadinha no meu pé, né? E aí, tipo assim, quebrei o pé, gente. Então, eu estou atrasando um pouquinho esse momento, ir para o show, que seria um pouco antes, mas vai ser um pouco mais depois. E aí, quem sabe, eu faço a live aqui, volto, né, a um lugar de canto e de fala aqui do meu estúdio, enquanto esses ossinhos se Boa, entendem, né? boa. Então, Enquanto o digamos que passinho lá se para encaixa. junho, e vocês vão ouvindo as músicas, vão aprendendo, vão, porra, né, dançando âmbar e Vale, que é a segunda música do EP. E aí, em breve, eu vou estar linda e loura e, enfim, ao vivo pelos palcos do Brasil e para além. I hope so. Linda, loura e ucraniana, não japonesa. É isso aí. Né? É isso aí. Maravilha, querida, maravilha. Olha que E delícia de Cacheada, live. olha, eu gostei, eu me acostumei, eu vou querer voltar. Vocês me chamam de novo? Claro, mas claro. Afluentas, Mariana Olha, Roquete Pinto e Cláudia Roquete Pinto, desse espaço aqui que vai ter um monte de coisa legal. Eu estou ligadíssima, ligadésima. Eu quero voltar, tá? por favor. Nossa casa é sua casa. Um prazer te receber, é uma alegria ouvir toda essa sua trajetória. Só nos fortalece. Só nos fortalece. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada, querida. Olha, sucesso, sucesso total. Eu estou encantada, Obrigada. estou apaixonada pelo Amba. Ó, a Mariana está falando, a casa é sua. E é mesmo. Oba!
Quero cadeira cativa. Tá cativa, tá cativa. Kátia cativa. Kátia cativa. Adoro quando você me chama de Catiusca. A minha avó me chamava de Catuxa. Catusca, Catusca ela me A chamava. Mari que te chama de Catiuxa e eu peguei a mania de Catiuxa, mas é Catiusca que fala? Como quiser. Por exemplo, Evelyn de Zitzer aqui, nossa amiga que entrou, que está aqui, me chama de Catu, às vezes. Porque na colônia de férias eu era Catu. Catu, Catiusca, Catuxa. Meu pai me chama de Catuxa. Catita, Catita, Cecília. Catita. Tem muitos apelidos, né? Ah, Desce, beijo. Kátia, querida, muito obrigada. Foi uma delícia. Elevou nossos corações e vamos repetir e faça a live, por favor, do seu disco, de âmbar, de tudo, do seu Canções de Outro Mundo, porque faz bem demais para a gente, tá? Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente, que entraram, que saíram e os que ficaram. Muito bom essa energia. A gente fica muito animado e muito motivada. Tá? Ah, isso e mesmo. vamos fazer Paulo Henrique Brito quereres, hein? Queremos quereres. Isso aí, isso aí. Um Um beijo beijo, enorme. sucesso. Muito obrigada. Eu Boa que noite para agradeço todos. muito. Até a próxima, Vozes Afluentes. Beijão em todo mundo. Tchau, tchau. Fiz foto de despedida antes de você acabar. Ai, que fofinha. Beijo.